Bom, gente, vamos dar continuidade aí na aula passada. A aula passada a gente começou a falar de reação de apoio. Na verdade, apresentei para vocês os vínculos, né? Que seriam aí aquele apoio, o apoio fixo, o apoio móvel, o engaste. São esses elementos que vão fazer a ligação da nossa estrutura com uma região aí fixa e que também vai servir para a gente descarregar todos esses carregamentos aí que a gente está aplicando nos nossos problemas. Basicamente, né, a gente tinha essas forças e nesses vínculos que a gente utilizou, a gente teria outras forças que, na verdade, seriam as reações aí do nosso solo na nossa estrutura. Então, a minha estrutura descarrega essas forças no solo de uma determinada maneira, dependendo aí das características geométricas, dos carregamentos, das suas posições e tudo mais. E, consequentemente, o solo, né, ou essa região de apoio, faz uma reação na nossa estrutura. Essa reação, assim como o quanto ela é descarregada lá no nosso solo, depende aí das ações que a gente está aplicando. Então, por isso que a gente chamou aí de reações de apoio. A gente viu como é que calculava, que era por meio daquelas equações de equilíbrio, e trabalhamos mais ou menos nesse sentido na aula passada. Hoje a gente vai introduzir o conceito de carregamento distribuído, tá? Mas para chegar nisso antes, vamos só passar aqui uma classificaçãozinha para a gente entender onde é que a gente está. Os nossos carregamentos, né, as forças basicamente, a gente pode distribuir aí em dois tipos, as internas e as externas. Vamos pensar naquele exemplo que é da nossa mesa, né, que está apoiada aqui no solo. Bom, eu tenho aí um monte de coisa em cima dela e essa força, né, que todos esses equipamentos, livros, qualquer coisa que eu colocar aqui em cima vai descarregar no solo. Dá para imaginar que o ponto que vai ser aí solicitado, que está trabalhando na minha mesa, não é só o ponto onde está sendo aplicada a força e o ponto onde ela está sendo descarregada. Então dá para a gente imaginar que toda a minha mesa está sendo solicitada em função desse carregamento que eu estou aplicando. Então essas forças internas é que vão fazer essa transferência aí do carregamento dos pontos aí que estão aplicando até o ponto onde vai ser descarregado. Essas forças internas, eles são basicamente o que vai vai solicitar o material naquele ponto. Então, a gente vai ter que olhar para essas forças para poder responder aquelas perguntas de essa minha barra, ela resiste ou não resiste? Então, a gente precisa olhar para o que está acontecendo dentro dela. Isso é o nosso próximo passo, né? Depois que a gente falar aqui do cálculo de reações. E também a gente tem os carregamentos externos, que é basicamente o que a gente está trabalhando até agora. Dentro dos carregamentos externos, a gente vai ter as forças ativas e as reativas. As ativas são aquelas que atuam diretamente sobre os corpos, que eu já conheço o valor, são basicamente os dados do meu problema. Então é aquela força F1, F2, que vai simbolizar, aqui o livro que eu coloquei aqui em cima, o monitor que está aqui em cima da mesa. Então essas daí são as minhas ações, que já têm um valor próprio, que já é um dado conhecido do meu problema, e essas vão ser as minhas forças ativas. Então considerem sempre essas aí que a gente já conhece. E depois a gente viu que a gente tem as forças reativas, que são essas que vêm dos vínculos, que são as minhas reações de apoio. E obviamente elas só vão surgir se tiverem forças ativas, né? Se eu não carregar nada a minha mesa aqui, então eu não vou ter nada descarregando ali, tirando o peso próprio da mesa. A gente não vai ter nada para descarregar. E consequentemente, né, elas são proporcionais aí, né, e variam de acordo com esse carregamento que a gente está aplicando. Tá bom? Então, dentro dessas forças externas ativas, né, desses dados que a gente está fornecendo para o problema, a gente trabalhou até agora só com força concentrada. Então, a força concentrada, que é aquela forcinha que está atuando num ponto lá da minha estrutura, que é no caso aqui esse F1, F2 que eu coloquei aqui na tela. Então, a gente trabalhou basicamente com esses casos só.
E hoje a gente vai introduzir um conceito de força distribuída. Então, primeiro a gente tem que entender, né, que uma força concentrada, se a gente pegar assim todo um carregamento e concentrar num ponto, isso é um fato muito difícil de ocorrer na realidade. Então vamos supor que eu estou aplicando uma força aqui com o meu dedo na mesa. Minha mesa tem aqui uns 2 metros e tanto, e eu tenho meu dedo aplicado aqui, né, aplicando uma determinada força. Bom, uma forma de eu considerar, né, essa ação do meu dedo aí na mesa, fazendo essa solicitação, seria para uma força concentrada. Muito provavelmente ela representa bem aí o comportamento aí que eu estou querendo simular. Porém, mesmo uma força assim, desse tipo, nunca vai ser exatamente uma força concentrada em um ponto. Pode reparar que, né, por mais que eu estou aplicando a força com o meu dedo, eu tenho toda essa força que eu estou aqui aplicando, mas distribuída nessa área de contato do meu dedo. Então, querendo ou não, toda a força que eu estou aplicando, ela vai ser aí é, distribuída em uma área. Seja ela também um prego que eu estiver pressionando aqui. Eu só vou diminuir a minha área de contato. Mas é importante a gente ter uma relação, né, que vai depender muito do nosso problema. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui a tampinha da minha caneta. E aqui eu vou estar fazendo a força com o meu dedo também. Então, talvez, né, agora se a gente for levar em consideração o tamanho do meu problema, que antes era a mesa, e agora que é a tampinha da caneta, a relação aí do meu dedo ou da área de contato, ela não é mais tão diferente, né? Ela não se comporta tão de maneira concentrada. Então isso é uma coisa que a gente tem que sempre pensar, né, nessa correlação de definir uma força como concentrada e outra distribuída. Como a gente está trabalhando, né, a gente da engenharia civil, vai estar falando, vou dimensionar uma viga que tem 2 metros, tem 3, 4, 5 metros, né? Qualquer coisa que a gente posicionar que tiver, sei lá, até uns 30, 40, às vezes até 50 centímetros, a gente ainda pode fazer um pouco dessa consideração de ser uma força concentrada. Então, é isso a gente tem que sempre pensar, né, se a gente vai considerar isso como uma força concentrada exatamente num ponto, ou se a gente vai considerar como uma força distribuída, né, em uma determinada área. E se eu estou trabalhando aqui com elementos lineares que estão aqui contidas no meu plano, vai ser uma força, né, distribuída ao longo de um comprimento. A gente pode ter diversas formas de distribuir essa força ao longo do comprimento, mas aqui a gente vai começar falando, né, de uma força distribuída constante. Para vocês terem uma ideia, a gente pode pensar assim. De novo, a minha mesa aqui. E distribuo ao longo dela livros enfileiradinhos, um do lado do outro. Tá? Livros iguais, idênticos, distribuídos aí, um do lado do outro. Então isso, né, na minha mesa, vai ter uma solicitação que vai estar distribuída ao longo de um determinado comprimento e fazendo uma solicitação que vai ser diferente de uma força concentrada. Dá para a gente imaginar que as coisas vão ser um pouco diferentes aí uma da outra. Então esse daqui é o caso de uma força constante. Que a gente pode pensar também em N tipos, né, de exemplos. A gente tem a viga da nossa estrutura, né? Esse elemento horizontal que provavelmente tem aí em cima da cabeça de vocês ou embaixo de vocês. E às vezes, muito provavelmente, os dois. Uma parede que está sendo construída em cima dessa nossa viga, ela vai ser, a gente pode, né, considerar ela no nosso cálculo estrutural como um carregamento distribuído, né? A gente vai ter o mesmo peso sendo distribuído ao longo do comprimento da minha viguinha. Então isso daí é um tipo de força distribuída, né, ao longo aí do nosso problema. Reparem, né, que por ser uma força distribuída, ela vai ser uma determinada, a gente vai avaliar ela pela unidade de newtons por metro, quilonewtons por metro, então newtons por centímetro, ou seja, sempre uma força dividida por um comprimento, tá bom? Essa minha força, ela também pode ser distribuída numa área, então aí o que viraria uma pressão. Então,
a gente tem essa nossa relação, né, de uma força distribuída por área, que é uma pressão, então pressão atmosférica, né, e tudo mais. A gente tem essa distribuição na área e a nossa força constante, que vai ser uma simplificação muito útil, que representa muita coisa para a gente. A forma também como esse carregamento se distribui aí nesse comprimento, ele pode variar. Então, mostrei aqui um outro caso, né, o segundo desenho aí da parte de baixo, que seria um carregamento distribuído mais linear. Então, o que isso quer dizer? Vamos pensar agora de novo nos livros, mas vamos supor que eu organizo, tenho diversos livros, e organizo eles aqui, ó, do menor para o maior linearmente. Né? Eu consigo fazer essa divisão aí dos meus livros certinhos de forma linear. Se eu olhar ali para uma extremidade, eu vou ter um pouquinho de carregamento. Se eu olhar ali no final da outra extremidade, eu vou ter a maior parcela, né? Vai estar mais solicitado. O que vocês podem pensar também é outro exemplo. É a questão de, bom, a gente vai avaliar um pedaço de terra ou o peso que esse pedaço de terra está fazendo sobre uma estrutura. E ele tem exatamente aí essa configuração linear. Então essa acho que é a relação mais direta que a gente teria aí desse carregamento que ele é linear. Uma coisa que vocês vão usar bastante esse carregamento linear, mas em vez de olhar na horizontal, na vertical, é no caso de barragens, onde, né, você vai ter a barragem aqui do lado e a água do outro. A gente sabe que quanto mais profundo ali a gente está na água, né, ou vamos pensar aí no mar, na piscina, maior é a pressão que essa água faz na gente. Então vocês vão ver isso mais para frente, né, na parte aí pelo nome de transporte, né, de hidráulica, que tem essa relação linear aí com a profundidade e a pressão que está sendo inserida no nosso sistema. E essa pressão ela atua em todas as direções. Então, se a gente olhar para uma barragem que começa tendo o nível da água está aqui, ele vai até aqui embaixo, bom, aqui em cima a pressão da água é zero. E aí, conforme a gente vai descendo, a pressão da água aqui atinge o valor máximo, né, para esse caso. E aí é uma solicitação, um carregamento distribuído linear que atuaria em toda essa parede da barragem. Então, assim, a questão de como, né, a gente vai trabalhar de uma forma muito mais direta. Estou tentando passar para vocês uns significados do que são esses carregamentos. Mas, para cada disciplina que vocês forem tendo, né, e que vai entrar nessa questão de análise estrutural, cada um vai ter uma forma de representar o carregamento de uma maneira adequada. Né? Às vezes não é o mais exato, e às vezes a gente considerar a maneira mais exata também você não tem um ganho muito grande. Então são as aproximações aí que vocês vão ver ao longo do curso aí de vocês, e a gente vai ver como que a gente trabalha com esse tipo de carregamento. Então aqui eu só mostrei constante e linear, mas ele pode ser quadrático, de terceiro grau, senoidal, enfim. Você pode colocar aqui o carregamento que você quiser, né, se isso for conveniente para o seu problema. Então hoje a gente vai aprender a trabalhar um pouquinho aí com esses carregamentos lineares, carregamentos distribuídos e ver o que a gente faz com eles. A primeira questão é o seguinte. A gente, até agora, só aprendeu a trabalhar com forças concentradas. Né? Então, se a gente tiver um bando de força concentrada, um momento concentrado também, a gente consegue resolver qualquer problema. E o nosso trabalho aqui no carregamento distribuído vai ser assim. A gente vai ter que transformar esses carregamentos distribuídos em forças concentradas que tenham o mesmo efeito sobre o nosso problema. Tá? Então vamos pensar o seguinte, né? Se a gente vai transformar um carregamento que é distribuído em uma força concentrada, a gente tem que descobrir a intensidade, a direção e o sentido dela, e também aonde que a gente vai aplicar essa força. Tá? A intensidade talvez é um pouco lógico aí da gente pensar. Né? Se a gente pegar aqui, ó, nossa fileira de livros, né, idênticos, empilhadinhos, se eu quiser transformar numa força concentrada, imagina como se eu empilhasse um em cima do outro em um determinado ponto. Vocês concordam que em relação à força vertical, né, a força que esses livros fariam,
eu vou ter pelo menos o mesmo efeito no que diz respeito à resultante. Porém, o que eu tenho que tomar cuidado é o seguinte, né? Quando eu passei aqui um livro de cada posição e empilhei todos um em cima do outro, numa posição só, lembro que eu falei na aula passada ou retrasada. A gente até pode mudar uma força na sua linha de ação, mas quando a gente muda ela fora da sua linha de ação, a gente tem que considerar o efeito do momento que elas fariam ali do outro lado, né, nas suas respectivas posições iniciais. Então a gente precisa, né, descobrir essa posição de forma que, se eu aplicar toda aquela força em um determinado ponto, ela vai ter não só o mesmo efeito em relação à resultante e à força vertical, mas também o mesmo efeito em relação ao momento, tá? Então vamos ver como que a gente vai fazer isso. Então, primeira coisa, né? Vamos pensar, né, na intensidade dessa força resultante, né? Vou transformar essa força distribuída, esse carregamento distribuído em uma única força resultante que tem o mesmo efeito. Então, pensando aí na questão dos livros, vocês concordam que se eu souber o peso aí de cada um deles, é só somar todos que eu vou ter o efeito do peso total. Então aqui eu estou pegando um exemplo de um carregamento distribuído aí qualquer que tenha a sua função que descreve o seu comportamento, WX. Aqui, gente, a gente vai usar bastante, né, ao longo da disciplina e disciplinas futuras, o eixo X como sendo o eixo, principalmente nessas deduções, o eixo que percorre a minha barra. Então, assim, é o eixo aí que vai falar a posição que eu estou na minha barra. Então, essa função WX, ele vai falar assim, na posição aí x igual a 2, o carregamento exatamente naquele ponto é de 2 kN por metro, por exemplo. Tá bom? Então, né, vocês já estão aí calejado de integral e dessas coisas. Dá para imaginar que, para um caso genérico, né, se eu quiser encontrar aí, fazer a soma de toda a força, né, que atua em cada ponto, eu vou ter que fazer a derivada, né? Então, basicamente, se eu pegar aqui um dx no meu problema, e eu fizer nesse dx, vai estar atuando uma determinada ação aí, wx, eu sei que nesse ponto vai estar atuando aí um pedacinho de força, né, que corresponde à minha força resultante total. Então, esse meu pedacinho aí de força, ele vai ser o comprimento, né, esse WX, o dx, vezes o WX. Então, se eu quiser encontrar a minha força resultante, é só eu integrar ao longo aí de todo o comprimento a função aí que descreve este carregamento. Reparem também que isso daqui é só a integral da função mesmo, não tem nada aí além. Isso vai ser a área aí da minha figura que representa aí, né, esse carregamento distribuído. A gente está falando direto da intensidade, né? Repara que a sinalização do carregamento ele já vem indicando a direção. Então aqui é um carregamento distribuído de forças verticais e o sentido que é para baixo. Então, consequentemente, a minha resultante, né, ela vai ser vertical para baixo. Só a gente entender aí esse sentido aí das coisas mesmo. E repara que aqui a gente está multiplicando o carregamento, que é quilonewtons por metro, vezes o comprimento, que é metro. Então, se a gente está chegando numa força resultante, a gente tem que chegar em kilonewtons, tá bom? Então, essa daqui é a primeira aí, dedução, né? Acho que é mais simples da gente imaginar. Bom, agora a posição onde a gente vai aplicar essa força e ela vai ter o mesmo efeito, como eu disse, vai depender aí do momento. Então, eu tenho que aplicar essa minha força resultante em um determinado local que, se aplicado ali, ele vai ter o mesmo efeito do momento de todas essas forcinhas, né, que estão distribuídas ao longo aí desse comprimento. Então, o que a gente vai fazer? Bom, então vamos primeiro definir esse local aí que eu quero descobrir. Eu vou chamar aqui, ó,
Vou tomar como base este meu ponto aqui, O, que é a minha origem, e vou chamar um lugar aqui. Espera aí. E vou definir uma determinada posição, que eu vou chamar de x barra. Tá? Então, essa é a posição que a gente quer determinar. A posição em que, se eu aplicar aquela minha força resultante, aquela que eu calculei que é igual à área, o momento causado por ela é o mesmo do problema todo. Então, assim, se eu for fazer o momento em relação ao ponto O, para essa minha força aí é fácil de eu pensar, né? Eu sei que o momento vai ser o FR vezes o X barra. Tá? Então, esse aí é o momento causado pela minha força concentrada. Agora eu tenho que ver como é que eu faço o momento do meu carregamento distribuído. Então, para isso, eu tenho que olhar para um pedacinho ali do meu carregamento, descobrir qual é a força que atua naquele ponto e, consequentemente, o momento, né, que atua também naquele ponto. Então, eu vou pegar um dx, que já está até marcado aí, que está distante de um valor x aí qualquer, né, do meu problema, da minha origem, e eu sei que a força que vai estar atuando aqui nesse dx é aquele meu df, né, que é uma parcela da minha força total, que a gente já viu que seria wx vezes o dx, certo? Então, se eu fosse aí calcular o momento só dessa forcinha, vocês concordam que ela ficaria assim, ó, wx vezes dx, que é a força, e eu tenho que multiplicar pela distância, né, que vai gerar esse momento. Que no caso aí, né, como eu estou falando aí em relação à origem, seria exatamente aí essa minha distância x. Então, se eu fizer isso percorrendo todo o comprimento da minha viguinha, né, da minha viga aí, eu vou ter o momento que todas essas forças fazem. Vamos pensar de uma maneira mais discretizada aqui da nossa estante, da nossa distribuição de livros aqui uniformes. É como se eu olhando sempre para uma extremidade aqui da minha mesa, todos os livros enfileiradinhos, um do lado do outro, eu olhasse para o peso aqui, para a força que esse livro faz e calculasse o momento em relação a esse, ao ponto O, né, a extremidade. Depois eu olho para o segundo, faço aí a força dele vezes a distância do ponto O e assim sucessivamente até o final. Então é basicamente isso que a gente está descrevendo na forma aí de integral. Como a gente está interessado na distância, né, nesse x barra, é só eu passar a força resultante dividindo, que eu já conheço, e aí a minha equação fica da seguinte forma, que eu vou colocar na forma de integral, tá? Só para ficar completo. Então, gente, essa daqui é a minha equação que vai definir aí o carregamento para qualquer tipo, né? Então, x vezes o wx, né, de x dx, dividido pela integral aí do wx dx. Então, essa é a minha equação que pode ser utilizada para qualquer tipo de carregamento. Acontece que a gente vai deduzir aqui dois casos simples que vocês vão conseguir aí, a partir deles, resolver 97% dos problemas que a gente vai apresentar ao longo do curso. A questão é, se eventualmente vocês precisem, né, de um carregamento diferente, está querendo resolver isso, então tem que recorrer aqui a essas equações. Tá bom? Então vamos ver como é que a gente aplica isso, que acho que vai fazer aí mais sentido. Caso mais simples aí que a gente pode ter é essa viga biapoiada com um carregamento distribuído uniforme, né, vertical para baixo, com a intensidade P. Então a gente sabe que
equação aí que define o carregamento ao longo do comprimento da viga, que é o x, é P. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a força resultante. Vamos calcular aí pela integral. Então eu tenho aí, né, o P de x dx, integral aí de 0 a L, substituir aí pelo P dx, a minha força resultante é P vezes L. Né? Assim, falando um pouco, né, o que é bem intuitivo aí da gente pensar. Então tem uma força distribuída ao longo de um comprimento, se ela é constante, é só eu multiplicar pelo comprimento que eu tenho total. Não esquece que isso também é a área da figura, né? Se a gente pensar nessa figura aqui com altura igual a P e largura L, isso aqui é a área do quadrado, P vezes L, tá bom? Então essa é a regrinha aí para vocês utilizarem no carregamento distribuído. Bom, agora vamos ver aí a posição onde a gente tem que aplicar esse carregamento. Vamos calcular aí o x barra. Então a equação 0, vou fazer maior aqui. A integral, né, de 0 até L, de x é P de x dx, e aqui eu vou colocar só sobre a força resultante, tá bom? Bom, substituindo aqui na integral, né, de 0 a L, x P dx, dividido pela força resultante que eu acabei de calcular, que é PL. Então, resolvendo a integral, vai ficar px² sobre 2 de 0 a L, dividido por PL. Então, aqui dá PL² sobre 2 sobre PL. Cortando aí o PL, o meu x barra igual a L sobre 2. Assim, né, pessoal? É até meio intuitivo também, né? Então, se a hora que eu for encontrar um carregamento distribuído, repara que aqui está coincidindo L, o comprimento da viga, com o comprimento do carregamento. Mas a gente tem que olhar sempre para o comprimento do carregamento. Então, eu substituo ela por uma força concentrada de intensidade P vezes L, situada aqui no meio, né, L sobre 2, no meio do carregamento. Que é importante. Repara que eu coloquei até tracejado aqui a setinha, né, do PL. É importante que vocês sinalizem, porque esse PL, né, essa resultante, ela não existe. Ela é só uma simplificação de cálculo, né, um meio para a gente resolver os nossos problemas mais facilmente, né, com o que a gente sabe. Beleza? Então vamos continuar. Bom, agora a gente tem um carregamento aí linear, que no início, né, ele é 0 e no final ele tem intensidade P. Então primeiro a gente precisa descrever aí a equação desse nosso problema. Aqui ela é linear, então vai ter um x aí no meio do negócio. Vocês concordam que ela pode ficar dessa forma? P sobre L vezes x. Porque se eu colocar x igual a 0, que é aqui o início, o P dá 0. Se eu colocar x igual a L, dá P. Beleza? Então, na hora que a gente vai calcular a nossa força resultante, a integral ela vai ficar assim, de 0 a L, que é o comprimento do carregamento, PL, P sobre L, vezes x, dx. Então, fazendo aí essa integral, vai ficar px²
sobre 2L de 0 a L. Então, a minha força resultante, substituindo ali o x pelo L, vai ficar L quadrado, corta com outro L. Então, isso vai me dar PL sobre 2. E lembra de novo, né? A área aqui da figura. Então, teria aqui um triângulo de lado P, o outro lado L, PL sobre 2. Então, aí vale essa regrinha sempre. Afinal de contas, é a integral, né? Da função. E agora vamos calcular o momento. Então, ó, o x barra ele vai ser a integral de 0 a L de x vezes o carregamento, que é P sobre L, x dx. Tudo isso dividido pela força resultante. Então, vamos lá. Então, o x barra ele vai ser px quadrado sobre L dx. Se a gente integrar, vai ficar p x ao cubo sobre, deixa eu fazer assim, para ficar melhor, p x ao cubo sobre 3L dividido de 0 a L dividido por PL sobre 2. Então, substituindo aí por L, vai ficar PL ao cubo sobre 3L e aqui PL sobre 2. Bom, cortando aí tudo isso, né? Esse P com esse daqui com isso daqui, o meu x barra vai ficar igual a 2L sobre 3. Então, reparem, né, que esse x aí está em função da minha origem. Então, se eu encontrei aí um carregamento distribuído linear, eu substituo por uma força concentrada de intensidade PL sobre 2 e posicionada aqui, ó, a partir do lado menor, tá? A minha referência nesse caso aqui, ó, a gente sempre vai ter um lado menor e um lado maior. Então, vai ser 2/3 do lado menor do comprimento total e, consequentemente, 1/3 do lado maior. Imagina assim também, né? Faz mais sentido essa força, ela tá posicionada do lado que tem mais carga, né? Então, muito provavelmente, ela vai estar mais concentrada daquele lado que tem mais peso concentrado. Então, assim, gente, isso daqui é um método, caso vocês precisem calcular algum carregamento mais diferente. Mas, carregamento distribuído constante, né? Uniforme, ou ele linear, é isso daqui. Vocês vão ver que também a gente pode ter casos trapezoidais, assim, ó. Casos trapezoidais, que a gente pode, por mais que ele seja um carregamento, né, que a gente não viu ainda, a gente pode dividir ele em duas partes. Posso fazer aqui, ó, um carregamento uniforme, vermelho aqui, e somar com um carregamento linear. Como se fosse dois carregamentos separados, mas aí atuando exatamente no mesmo ponto. Então vocês vão ver que dá para fazer muita coisa em cima disso. Tá? Mas aí a gente vai fazendo, aos poucos a gente vai vendo. Beleza? Então assim, vamos ver como é que a gente aplica tudo isso aqui em um exemplo simples. Então aqui eu tenho uma viga biapoiada
com carregamento distribuído de 5 kN por metro e uma força concentrada. Então aí eu quero encontrar as reações de apoio desse problema, né, que é o início aí dos nossos probleminhas. Bom, aqui eu vou ter o apoio A, aqui eu vou ter o apoio B, né, vamos dar um nome neles. Bom, aqui é um apoio fixo, então ele trava deslocamento vertical e horizontal, então vai aparecer uma reação vertical A e uma reação horizontal A. No ponto B, uma reação vertical em B. Beleza? E aí, o nosso segundo passo agora é a gente tem um carregamento distribuído, que ele está aí ao longo dos 6,5 metros de viga. Então, eu sei que vou substituir por uma força concentrada de 5 vezes os 6,5. Isso vai dar 32,5 e vai estar aplicado exatamente aqui, ó, no meio da minha barra. 32,5 kilonewtons. Certo? Bom, a barra tem 6,5, então metade dela vai ser 3,25 metros. Tá aí. Bom, agora que a gente tem todas as nossas forças, agora é só resolver. Bom, se achou que a gente começa a desenhar em cima, né? O desenho está muito confuso. O que a gente pode fazer é desenhar o diagrama de corpo livre. E é interessante que vocês façam isso em alguns casos, né, que vai ficando muita coisa desenhada, a gente vai se confundindo. Então aqui a gente vai colocar só as forças, esquece os vínculos, esquece os carregamentos distribuídos, só com o que a gente vai trabalhar de fato. Então, ó, o RVA, RHA, RVB, a nossa força resultante do carregamento distribuído, e aqui tem também uma força concentrada de 10 kilonewtons. Aí. Pronto. Deixei aqui o carregamento, o diagrama de corpo livre. Então agora quando a gente for resolver, a gente olha para ele, tá? Especificamente. Então vamos começar aí pelo que é mais fácil. Vamos fazer soma de força em x, né, na direção horizontal igual a zero. Nessa direção eu só tenho o RHA, que é igual a zero, então na verdade ele nem existe. Vou fazer agora a soma de momento em relação aí ao ponto A igual a zero. Então ele vai ficar 32,5 vezes aí a distância, que é o 3,25, mais o 10 vezes 4, menos o RVB vezes 6,5, igual a zero. Alguma dúvida nisso? Deixa eu ver só quanto é que isso dá.
Aqui eu acho que o RVB é igual a 22,4 quilonewtons. E aí, agora, para finalizar, eu faço soma de força na vertical igual a zero, que vai ser o RVA menos 32,5 menos 10 mais o RVB que eu acabei de achar, 22,4 igual a zero. Aqui eu acho que o meu RVA dá 20,1 quilonewtons. Beleza, pessoal? Então, assim, esse é o procedimento. Vocês viram aí que não mudou muita coisa aí, só acrescentou esse tratamento aí com carregamento distribuído. Quem quer perguntar alguma coisa? Então vamos seguir. Aqui, um pouco mais do mesmo aí, só para a gente fazer um caso com o engaste, que a gente fez pouco. Aqui, né? Tem até um spoiler já do... Bom, eu tenho aqui uma viguinha engastada, de comprimento 5 metros, uma força inclinada e um carregamento distribuído. Vou desenhar aqui direto já no meu diagrama de corpo livre aqui do lado, com tudo que tem aí de importante no meu problema. Bom, vamos começar aí pelas ações externas. Então a gente vai ter, primeiro aí vamos transformar o carregamento distribuído de 5 kNm, aliás, de 2 kNm atuando em 5 metros, que vai dar uma força de 10 kN, certo? 5 vezes 2. Aplicada aqui na metade. Bom, essa minha força inclinada, eu já vou decompor ela aqui. E ela vai ser 5 cosseno de 45 ou 5 seno de 45, que isso dá 3,54 quilonewtons. E aqui 3,54 quilonewton também. E aqui a gente tem o nosso engaste, né, que era aquele vínculo que restringia todos os graus de liberdade, basicamente. Então ele vai restringir os deslocamentos verticais, então aí aparece a reação vertical, o deslocamento horizontal, então reação horizontal. Vou até tirar o A, porque só tem um ponto. E também ele vai restringir o momento, então neste ponto vai aparecer também um momento concentrado de reação. E aí agora é só a gente resolver o problema. Passar para cá. E vamos resolver. Esse caso, né, ele é até mais simples, porque assim, como a gente tem incógnitas bem definidas em cada lado, a gente não tem duas incógnitas, né, duas reações verticais ou duas horizontais. Se a gente escolher bem o ponto, em cada uma dessas equações de equilíbrio a gente já vai achar direto, né, a reação que a gente está calculando. Então vamos lá. Soma de força na direção aí horizontal igual a zero. Eu tenho que a minha reação horizontal vai ser menos 3,54, certo? Então, uma para um lado, a outra para o outro, igual a zero. Então, a minha reação horizontal, 3,54 quilonewtons. Vamos fazer agora a soma de força
vertical igual a zero. Então eu tenho que reação vertical está para cima, menos 10, menos 3,54 igual a zero. Então a minha reação vertical ela vai dar 13,54 quilonewtons. E aí agora, para terminar, vamos fazer o momento. Deixa aqui embaixo. Aqui vamos fazer a soma de momento em relação aí essa extremidade, né, o ponto A. E agora, né, a gente tem esse momento concentrado. Então a gente já fez um exercício desse lá atrás. Aqui coincidiu que o ponto de aplicação desse momento concentrado é o ponto onde eu estou aplicando o momento. Mas independente disso, né, se eu pegasse em qualquer outro ponto desse problema, meu momento ele ia entrar aqui concentrado, né, com o seu valor inteiro em qualquer posição. Isso assumindo aí, né, que esse sentido, o horário é o positivo, que é o sentido aí desse momento, eu vou seguindo os outros aí a partir disso também. Então, ó, tem um momento aí positivo concentrado, depois eu tenho um momento causado pela força de 10, então 10 vezes 2,5, mais o momento causado pela força de 3,54, que vai ser isso vezes 5, igual a zero. Então, aí eu fazendo essa conta, eu chego que o meu momento, concorda que tudo aqui é positivo? Esse meu resultado ele vai dar negativo igual a 42,68 quilonewton vezes metro. Tá bom? E pronto, está resolvido aí o problema. Tá? Reparem então que o sentido do momento não é esse daqui e é para o outro lado. E aí, repetindo uma pergunta que fizeram na outra aula, na aula anterior. Ah, professor, se todas as forças, né, estão indo para um lado, por que o momento está para o outro? Lembrando que esse momento aqui que aparece é o momento do vínculo, que ele é a reação, é o que vai contrapor todas as ações que estão acontecendo para que o equilíbrio aconteça, para que aí ele esteja em equilíbrio. Então, se está tudo ali tendendo a girar para o sentido horário, o seu vínculo vai fazer aí uma força para girar no sentido anti-horário e deixar tudo em equilíbrio. Mesma coisa que acontece com as forças, né? Se as forças ativas aí estão para baixo, a reativa provavelmente aí vai ser para cima. Tá bom? Então é isso, basicamente, tá, gente? Com isso daí já dá para a gente fazer vários exercícios, tá? Que tem lá na lista de vocês. Por enquanto, a gente só passou aqui os exercícios mais simples, que é na parte de vigas. Então, ou seja, o elemento horizontal em uma direção só, e com os carregamentos aí, a grande parte deles, perpendiculares ao eixo. Então, esses são os problemas de viga, que são os elementos aí horizontais. E as vigas isostáticas, né, sem nenhuma rótula, que a gente vai ver depois, são simples, né? É uma aplicação direta das equações de equilíbrio. Avançando um pouquinho, a gente vai falar agora também, vocês vão ver bastante isso, é a questão de pórticos. O que são os pórticos? Deixa eu ver se não vai apagar aqui. Eita. Bagunçou tudo aqui, não é um problema. Rapidinho, povo. Ele está aqui, mas não está. Então, o que são aí os pórticos que a gente vai trabalhar agora? Os pórticos vão ser esses elementos onde você não tem aí, né? Você vai ter uma junção de barras em qualquer direção. Então, você tem elementos verticais, elementos horizontais.
Então, se a gente pensar na estrutura mesmo, a estrutura geralmente ela é composta por pórticos, né? Que é a gente que consegue subdividir esses elementos, né? Em função de alguns parâmetros, em vigas, em pilares. Mas se você pegar a sua estrutura que tem um pilar, uma viga, né? Um pilar, uma viga, outro pilar, isso é um pórtico, basicamente. Então, a gente tem essa configuração mais geral. Quando se trata aí dessa parte de cálculo de reação de apoio, não muda muita coisa. Eu acho que o primeiro exercício que a gente fez de equilíbrio, onde a gente nem tinha falado de vínculo ainda, era um exercício que era um quadrado e tinha forças aí atuando nessas extremidades aí do quadrado. Então aí podia ter força para cima, para baixo, para esquerda, para direita, né? Então não importou muito para a gente se aquilo era um quadrado, se era um triângulo e tudo mais. O que importa para a gente são as posições, né, e as direções dessas forças, independente aí do que está acontecendo na barra. Isso só na parte aí de esforços internos que a gente vai prestar um pouco mais atenção nisso. Então esse daqui é um probleminha de porte que a gente quer, de novo, encontrar aí as reações de apoio, e aí a gente vai seguir o mesmo procedimento. Então a gente vai primeiro demarcar as nossas reações de apoio, mas eu vou fazer da seguinte forma. Vou pegar aqui só o pórtico para desenhar o diagrama de corpo livre aqui do lado. Então aqui está o meu pórtico e eu sei que no ponto A eu vou ter uma reação vertical em A e uma reação horizontal em A. E aqui no apoio B, né, o do lado, repara que ele está livre para se deslocar aí na vertical, o que quer dizer que está restringindo o deslocamento horizontal. Então, se restringir o deslocamento horizontal, aparece aí uma reação horizontal no ponto B. Então, preste atenção nesses detalhes, tá? Bom, a gente tem aqui uma força de 80 kN e aqui um carregamento distribuído, né, que apesar de estar nessa barra aí de 6 metros, o carregamento tem 4 metros, então é para isso que a gente tem que olhar. Então a resultante dele vai ser de 4 vezes 10, então 40 quilonewtons, e atuando exatamente aí na metade do carregamento. Então, gente, não é na metade da barra, né? Ele é na metade do carregamento, que nesse caso aqui vai estar a 2 metros do apoio. Então esse daqui é o nosso probleminha, nosso diagrama de corpo livre, que vai auxiliar a gente a resolver o problema. Então aí vamos começar. Vamos fazer o seguinte, vamos começar aí com a soma de força na vertical, por quê? Porque ela é a única força aí na vertical, né? Então eu aplicando aí essa equação, ela já vai sair direto o resultado. Então eu tenho que o RVA está para cima, menos o 80, igual a zero. Então RVA igual aí a 80 kN. Beleza? Vou partir agora para a soma do momento em relação ao ponto A igual a zero. E aqui, gente, a única coisa que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora dos problemas de pórtico. Então aí pegar direito, né? A força está na horizontal, a distância é na vertical e vice-versa. Né? Prestar atenção aí nesse cálculo. Então vamos lá. Bom, então estou no ponto A, RH e RVA não gera momento. Então eu vou ter 40, que é a resultante, vezes 2, girando aí no sentido horário.
mais o 80 vezes 2 também, girando também no sentido horário. Então, ó, para cá e aqui também para cá. E aí sobra o RHB, que vai estar girando para o sentido oposto, e vai ser RHB vezes 3 igual a zero. Resolvendo isso daqui, bom, daí ó, 80 mais 160, que dá 240, dividido por 3, 80. 80 quilonewtons também. E aí agora é só a gente finalizar com a soma de força na horizontal igual a zero, que vai ficar o RH que eu não conheço ainda, que é o que falta, mais 40, menos o RHB que eu acabei de descobrir, que é o 80, igual a zero. Então eu chego aí que o RH, que dá menos 40, passa para o outro lado, 40 kilonewtons. Então assim, gente, não muda aí o procedimento, né? É só ficar atento aí com essa distribuição, aonde está a força, né? E pensar direitinho em relação a isso. Às vezes a figura está mais só para confundir a geometria, as dimensões e tudo mais. Então, olhem exatamente para a força e a distância aí dela, né? Ou do eixo dela para o ponto que você quer calcular, né? Que você está calculando no momento. Que aí não tem erro. Aí, gente, o que pode acontecer? Vou mostrar aqui dois casos. A gente pode ter aí barras inclinadas também nos nossos carregamentos. Só que, né, supondo essa barra aqui é a barra do carregamento, da nossa estrutura em si, e eu posso ter o carregamento distribuído, aqui eu vou colocar um uniforme, mas vocês aí, pode ser qualquer tipo, eu posso ter carregamentos distribuídos dessa forma aqui. Espera aí que eu só vou desenhar rapidinho. Então, gente, com a perdão do desenho, mas são os dois constantes, tá? Uniformes. Bom, vamos supor que essa barra aqui tem esse comprimento inclinado igual a L. Tem um determinado ângulo aqui, ó, que faz com a horizontal igual a alfa. Então lembra que eu falei, ó, a resultante, né, e a direção da força que ela está solicitando mesmo a estrutura vai seguir o próprio desenho aí do carregamento. Então no caso aqui à esquerda, o primeiro, a gente tem um carregamento distribuído ao longo aí desse comprimento L e a força ela é perpendicular à minha barra mesmo, à minha barra inclinada. Então a minha resultante, bom, ela está atuando em todo esse comprimento L, vamos supor aí que ela é P, né? Então ela vai ser uma intensidade de P vezes L, atuando aqui, ó, exatamente no meio. Então, às vezes, né, você calculou aí essa resultante fácil, né, vai ser o P vezes o L, o comprimento. Mas aí você vai aplicar no seu problema, é mais fácil talvez você transformar essa resultante na componente horizontal e vertical.
tá bom? Já esse outro caso, né? Vocês podem falar assim, ah, mas o carregamento voando, o que é isso? Né? Da onde que isso existe? Isso daqui pode ser uma simplificação só de algum caso, né? Você tem uma barra inclinada, mas você vai ter um carregamento ali em cima dela sendo distribuído aí por um outro elemento qualquer. Como se fosse imagina, algumas barras aqui prendendo e segurando alguma coisa aqui em cima, né? Como se esse carregamento aí que é horizontal, mas está aplicando a força nessa minha barra inclinada. Nesse caso, de novo, gente, a gente vai olhar para o carregamento. Você esquece um pouquinho a nossa estrutura. Então, se isso daqui tem um comprimento P, a intensidade do carregamento distribuído ele vai ser P, só que agora a distância, né, ela vai ser essa distância aqui. Deixa eu botar aqui, ó, vai ficar melhor. Vai ser esta distância aqui, que no caso vai ser o L cosseno de alfa. Então a minha resultante vai ser PL cosseno de alfa, aplicada aqui no meio, certo? E vertical e para baixo. Lembra que a gente pode transferir essa força aqui, ó, para qualquer ponto aí da sua linha de ação. Então posso considerar que essa minha força está atuando, essa resultante está atuando aqui. Beleza? Então assim, né, aqui ficou força, o carregamento, né, a intensidade dele vezes o comprimento, porque ele é uniforme. Mas aí, né, se ele for linear ou qualquer outra situação, aí você tem que fazer essas correlações. Beleza? Porque isso aqui são coisas que vocês podem ver aí para frente. Provavelmente a gente vai se deparar com alguma delas, né? Mas a gente vai vendo. E aí, gente, a gente vem para o final. Esse exercício aqui é o exercício prático 2, né? Que a gente falei que a gente ia fazer aí às quintas-feiras. E eu quero que vocês façam, né, esse exercício. O link já está lá no Moodle para vocês. Se quiserem fazer agora, se quiserem também entregar depois. Eu estou aqui para tirar dúvida. Então eu queria que vocês fizessem. Se vocês tivessem dúvida, vocês iam me falando. Pode ser? Alguém quer falar alguma coisa? Então assim, ó, se vocês não precisa escrever o nome aqui nem nada na aula hoje, você só precisa entregar aí esse exercício. Professor, Hum, eu não vi hoje ainda. O senhor postou o PDF da aula passada? então, eu postei agora com tudo, porque fiz num arquivo só, então tá até esse último slide, tá lá no Moodle já. Ah, beleza. Muito obrigado, professor. Então, se vocês quiserem ver, quem quiser fazer depois, o exercício tá até lá, já. Então, pessoal, aí qualquer coisa vocês me chamam, beleza? Estou por aqui.